E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já peço para você se inscrever, dar o like aí, curtir, me seguir nas minhas redes sociais. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que vocês pediram inclusive, né? Jonathan, traga uma pessoa que veio com um visto, né, de patrocínio, sem passaporte europeu. Então Exato. Hoje eu tenho aqui o Guilherme, veio para a Europa para trabalhar com TI, sem ter passaporte europeu. Então se você quiser saber tudo sobre isso, fica até o final desse vídeo, que ele vai falar toda a experiência dele. Vamos lá. Então a primeira pergunta aqui pro Guilherme, antes de a gente começar qualquer coisa, queria que você se apresentasse, né? Fala aí um pouco de você, claro. O que você fazia no Brasil, onde que você morava, qual que é a sua experiência profissional pra galera aí. Meu nome é Guilherme, assim como o Jonathan já disse. No Brasil, minha mais recente experiência e talvez o que me possibilitou vir para cá foi trabalhando no Walmart.com, no e-commerce do Walmart. Eu entrei no Walmart em 2012, a princípio num time de infraestrutura, era um time que fazia engenharia de infraestrutura. O Walmart estava consolidando a parte de data center lá. Eu entrei nesse time quando eles estavam reestruturando o e-commerce lá no Brasil. Desde então eu tive talvez o privilégio de já começar a trabalhar com automações e Linux, Windows. Na verdade eu entrei lá por causa do meu background com Windows, mas depois, por natural, eu converti para Linux lá dentro mesmo. E foi o que, hoje eu posso dizer que foi o que me possibilitou vir para o mercado na Europa e tá preparado para o mercado brasileiro também. E lá eu fiquei por mais ou menos 6 anos. O meu background é de infraestrutura, e depois parte de administração de sistema, engenharia de software. Legal. Mais ou menos isso, E a sua formação, qual é? Na verdade, surpresa ou não, eu não sou formado. Na verdade, não sou formado, não tenho certificações, não é conselho, não é aconselhável. Mas a minha experiência profissional e o meu background foi o que me possibilitou tudo isso. O que eu falo muito aqui é que, cara, na área de TI, o que vale mesmo é a experiência, né? Você sabe fazer e tal. Claro que certificação, faculdade, tudo isso é extremamente importante. Legal, Gui. E você estava lá então no Walmart.com, inclusive vocês viram no vídeo da Leila, né? Ele trabalhou no Walmart.com, eles eram colegas lá na empresa, né? Então foi que a gente se conheceu. Você trabalhava no Walmart.com, eu imagino que você tinha um grande salário, morava em São Paulo, uma vida legal lá. Por que você decidiu sair do Brasil e se mudar para Polônia, né? Porque vocês não sabem, ele foi do Brasil, ele saiu para Polônia. Isso, exato. Qual foi a razão aí de... Cara, na verdade, por desafio próprio, talvez, eu sempre mantive o meu LinkedIn atualizado, tanto o perfil em português quanto em inglês. E o fato de eu manter o meu perfil em inglês atualizado, por um tempo eu peguei e alterei as minhas preferências de países no LinkedIn, falando que eu gostaria de trabalhar em Amsterdã ou Londres. E quando eu recebia oportunidades pelo LinkedIn, eu sempre dava o ok para pelo menos o desafio de fazer uma entrevista em inglês, porque em 2015 eu tinha feito um intercâmbio para participar de uma vaga global lá no Walmart. Até então não foi uma coisa que foi para frente pela empresa, infelizmente, mas como forma de praticar o inglês, eu sempre procurava fazer qualquer entrevista que a galera viesse. E em final de 2017, começo de 2018, participei desse processo da Polônia. Até então foi uma empresa de recrutamento que veio falar comigo, os Red Hunters. Fiz esse processo com eles. A proposta foi muito boa. Por que Polônia? Muitas pessoas na época perguntavam por que Polônia. Não escolhi a Polônia me escolheu. Simplesmente isso. A oferta nesse momento foi muito bom e a gente, com a decisão conjunta, eu e minha esposa, a gente resolveu vir. E assim, engraçado que você falou, né, que você fez várias entrevistas antes de dar certo, né? Você passou por algumas... Teve uma séria que foi para Dublin, que naquele momento a empresa decidiu não optar por mim. Eu entendo que foi muito por custo na época, porque o que está acontecendo, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas em Dublin naquela época, por exemplo, tinha muita gente indo para Dublin e chegando lá e começando a trabalhar, e eu tava solicitando o custo de relocação para ir. Então a empresa falou assim, putz, eu tenho um cara que tá vindo de graça, de graça, e eu não vou ter que pagar relocação. Então você
ficou pra trás, é tipo isso. Eu sempre falo aqui, né, e minha experiência também foi, tipo, não foi na primeira oportunidade que deu certo. Por isso que eu falo, se você tem esse desejo, né, de aplicar para vagas no exterior, tenha isso em mente. Quanto mais entrevistas você fizer, melhor, porque você vai treinar, você vai falar mais inglês, você vai estar mais preparado. E então daí você se mudou para Polônia, saiu do Brasil com a sua família. Esse visto, né? Você pode contar um pouquinho desse processo do visto de patrocínio? Porque acho que nem custo de viagem você teve, né? Cara, o da Polônia foi excepcional. Depois, não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas foi o que dificultou um pouco a minha vinda para Londres. Porque quando eu fui pra Polônia, eu fui pela Philip Morris. E a Philip Morris, tipo, cara, pagava tudo. Pagou o meu visto e da minha esposa. Eu não lembro especificamente o nome do visto que é lá na Polônia, mas é um visto de trabalho. O meu visto é vinculado à empresa que eu estava lá, e pagou o meu e da minha esposa. Tinha uma empresa fazendo a relocação. Eles pagavam container para levar a minha mudança do Brasil para a Polônia. Eles pagaram um salário adicional no primeiro mês como realocação. Certo. Eles pagaram 2 meses de aluguel temporário num lugar que essa empresa que faz a sua relocação te disponibiliza, são flats, né? E você escolhe, eles te disponibilizam tipo 7, você escolhe um para você viver por esses 60 dias. Eles pagaram as nossas passagens. Poderia ter tido a oportunidade de viajar de executiva e perdi, porque poderia ser executiva. Executiva e não sabia. Pagaram, aí o mais absurdo, pagaram as passagens dos meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros, quando eu vim eu trouxe eles estão comigo em Londres agora. Pagaram todo o transporte, documentação dos cachorros. Putz, cara, foi... Então, na verdade, isso foi uma das coisas que, tipo, eu não conseguia negar ir pra Polônia, assim, como, tipo... né? Os caras te deram tudo. Me deram tudo, falou assim, vem que a gente te quer, e aí a gente veio. Legal, cara, muito legal ouvir isso, né, tipo, um cara batalhador que lá no Brasil trabalhou, ganhou experiência, não tem formação e mesmo assim uma empresa lá aqui na Europa falou, não, eu preciso desse cara, a gente não tem ninguém no mercado, vamos trazer ele, e eles te pagaram tudo. Uma pergunta assim, o que foi o requisito maior, assim? Você teve que fazer algum teste de inglês, alguma coisa nesse sentido? Cara, o seu primeiro teste de inglês começa com as empresas de recrutamento. Tipo, quando eles normalmente vão te acionar via alguma rede social de trabalho. No meu caso foi LinkedIn. Eu falo alguma porque hoje está começando a ter mais, principalmente aqui na Europa. E me acionaram pelo LinkedIn, aí eles marcam um bate-papo inicial, tipo, de uns 10, 15 minutos. Tudo via Skype na Philip Morris. Desse bate-papo, a pessoa já avalia o seu nível de proficiência, né? Certo. Aí depois disso, teve uma entrevista que nessa entrevista participaram o RH, o gerente da área e 2 caras técnicos. Certo. Foram perguntas do tipo, por que vim pra Polônia? Por que a Philip Morris? Por que aquela empresa que você tá aplicando? E fora isso, teve algumas perguntas técnicas, mas bem básicas, assim, sobre cultura. No caso, hoje o meu cargo aqui é DevOps Engineering. Engineer. Então eles... Normal. Então eles perguntaram o que eu entendia por DevOps ou por esse cargo, e coisas desse tipo. E os conselhos que o próprio recrutador dessa empresa terceira já falava, procura saber sobre a empresa que você está aplicando, procura tipo, mostrar interesse do porquê que você está aplicando e para que você quer ir para lá, entendeu? Então assim, você teve que fazer algum IELTS ou alguma coisa desse sentido? Não, para Polônia não teve nada disso, de prova... Não teve prova de inglês. Legal. Na verdade, continuando o processo, teve essa entrevista, depois teve uma outra entrevista técnica só com os meus pares do time já, que era um troubleshooting na hora lá, com os caras acompanhando sua tela. Mas ainda assim eu achei o processo bem legal, porque eles não era nada assim
não era um interrogatório que tem muitas empresas fazendo. Certo. O processo os caras falavam, pode usar ferramentas de pesquisa como Google, Stack Overflow e assim por diante. A gente quer ver você fazendo o troubleshooting. De Quero boa, ver te como dão você todas as ferramentas, resolvem o problema. Exato, eles te dão um cenário por escrito, você trabalha nele e resolve. Depois disso, e foi um processo assim, tipo, uma semana cada entrevista mais ou menos. E aí, depois, no processo anterior, eles já perguntaram qual que era a pretensão salarial. Certo. É interessante você ter uma ideia. Pesquisa esqueci o nome do site agora de pesquisa. O próprio depois... LinkedIn te fornece, né? Cara, eu não vi pelo LinkedIn, mas tem um site que você compara custos do mundo inteiro, comparando cidades. Passa pra mim, eu coloco na descrição aqui o link pra vocês, pessoal, Depois se você eu quiser passo. saber. Isso. Porque, tipo, desde quando eu tava pensando em ir pra Dublin, ou agora, quando eu vim pra Londres, ou pra Cracóvia, que era lá na Polônia, eu fiz isso e ajuda um pouco, tá ligado? Legal, Gui. O que você pode falar da Polônia, do mercado de TI lá hoje, né? Por exemplo, assim, se tem algum brasileiro que está nos assistindo aqui, que tem esse desejo de seguir, trilhar esse caminho que você trilhou, né? Sim. O que você pode falar do mercado de TI lá na Polônia? Existem muitas oportunidades em aberto? Como Cara, que é sim. isso? Vou falar pela minha área, né? Que é essa área tipo de sysadmin ou System Engineer ou agora DevOps Engineer, que é vai mudando os nomes. Né? Vai só mudando os nomes, mas claro, você tem que se atualizar de acordo com os nomes, mas sim, tem muita vaga. Em 2018 eu pesquisava bastante sobre isso e o porquê, e já tinha umas matérias explicando que tanto o leste europeu, a Europa Central, recebeu ajuda fiscal do governo. Então muitas empresas começaram a mudar para lá, principalmente de TI. Então paga menos imposto, a moeda não é euro e na maioria desses países. Por exemplo, na Cracóvia eu recebia em zloty, que comparando com o euro, 1 euro dá uns 4,50. Ele é quase 1 para 1 com o real, o zloty. É tipo real. É tipo real o zloty. Coloca aí, editor, para a conversão pra gente, por favor, do euro pro zloty. Depois eu passo o nome. Então tem muita empresa indo para lá. Tem empresas de TI que estão indo para lá. Google tá lá, por exemplo. Tem a Luxoft, que também é grande. E mais algumas. Tem até um amigo que acabou de vir para Cracóvia agora também. E tem também indústrias que estão contratando. A Kamai tá lá também, que é uma empresa de... muitas. Eu tentei falar algumas empresas grandes que tá para lá, ou seja, tem muita vaga. Talvez esse seja o momento, porque conforme aumenta a procura, os profissionais procurando as empresas, diminui os pacotes de benefício, vamos dizer assim. Então talvez agora seja a hora. O inglês não é a maior barreira, porque as pessoas não falam inglês nativo lá. Por exemplo, meu time na Cracóvia tinha argentino, ucraniano, russo, polonês, brasileiro. Então, assim, no final todo mundo falava aquele inglês, vamos dizer assim, abaixo nível. But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Tanto é que foi umas dificuldades quando eu vim para Londres, que eu já havia conversado com o Jonathan já. Então, assim, o inglês não é a maior barreira. E, claro, você precisa de ter para conseguir chegar na sua entrevista técnica e mostrar seu potencial técnico. Então você tem que ter o inglês, mas não se assuste com o inglês, porque não é o idioma nativo deles também. Esse é um dos benefícios de você trabalhar na área de TI, né? É uma coisa global. Quando você sabe uma linguagem de programação, quando você sabe uma determinada funcionalidade, quando você conhece isso, é a mesma coisa em qualquer outro país. Então acaba facilitando, né, essa questão do idioma. Beleza, pra gente fechar aqui, última pergunta então, qual que é a dica que você dá para quem tem experiência e tem o desejo de trabalhar aqui na Europa, especificamente aqui na Polônia, né, nesse caso, seguindo esse teu caminho que você seguiu? Cara, vou falar pelo LinkedIn porque foi como aconteceu comigo. Então, assim, LinkedIn atualizado, com todas as suas experiências, projetos, cursos. Não tô nem falando, hoje a gente fala que tem muita gente usando o LinkedIn como rede social, assim, tipo... eu nunca usei. A única coisa que eu faço no LinkedIn é manter o meu perfil atualizado.
Então eu mantive meu perfil atualizado no LinkedIn. Tem algumas palavras-chave de busca que você tem que adicionar no seu cargo. Você consegue acrescentar umas descrições com algumas palavras-chave que procura se inteirar e saber sobre isso da sua área. No meu caso, a área, o pessoal está usando muito DevOps, principalmente DevOps, porque é o cargo da vez, assim. Posso pedir pro pessoal, não sei, se você pode compartilhar suas redes sociais, eles podem talvez ver o meu LinkedIn, o seu LinkedIn, ver ter uma base. Sim, então legal, vou deixar as redes sociais do Guilherme aqui, o LinkedIn e... Mas o LinkedIn, profissional é o LinkedIn. Eu compartilho algumas coisas no Twitter também, e normalmente quando eu fiz palestra, o que eu compartilhei, o meu LinkedIn e o meu Twitter, assim. Quem quiser seguir o Guilherme lá no LinkedIn e dar uma olhada em como que é um perfil master no LinkedIn, então entra lá. Isso. Ok, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui por esse vídeo. Espero que você tenha gostado de todas essas dicas essenciais para quem deseja aí talvez sair do Brasil, trilhar esse caminho, trabalhar aqui na Europa. Te agradeço, Guilherme, por esse bate-papo. Foi muito bom falar com você. Se você não se inscreveu aqui ainda no canal, se inscreve aí, deixa o like, me segue nas minhas redes sociais, tem muito conteúdo vindo por aí. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.